Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Commodities. Hoje, sexta-feira, dia 25 de novembro de 2022, um dia após um show no Brasil na Copa do Mundo, hein? 2-0. Molecada ontem mostrou realmente que está preparada. Vamos torcer pelo nessa temporada. Bom jogo de ontem. Hoje é o Black Friday nos Estados Unidos. Hoje vai ser um bom dia para nós medirmos como que está a economia norte-americana, como que está o consumo por lá. Então pode ser um bom termômetro para nós sabermos ou termos algum indicativo do que o Fed poderá fazer na reunião agora no próximo mês de dezembro. Os discursos essa semana foram pró-risco ao mercado, né? As falas mostraram que realmente a alta de juros pode ter um ciclo ou um ritmo encurtado, um ritmo menor. Animou o mercado, o dólar DX reagiu, veio já operando abaixo de 106 pontos, isso favoreceu o dólar nosso aqui no Brasil. Então vamos aguardar ali o dia de hoje. Bolsas de commodities voltam a operar só às 11h30 da manhã, fecham às 3 horas da tarde, então vai ser um dia com um ritmo bem lento com relação às commodities, mas há algumas notícias interessantes para nós olharmos, principalmente vindo lá da China também e vindo do Oriente Médio com relação ao petróleo. Então vamos começar compartilhando a tela para olhar as cotações do petróleo. Porque Chicago aqui está parada, não vai ter operação até às 11h30 da manhã. Isso acaba deixando a comercialização lenta no Brasil também, porque nós perdemos um dos referenciais de preço para a formação do preço da saca de soja, saca de milho. O que nós temos acompanhado é um ritmo muito forte de exportações. Realmente, o milho a gente deve bater ali 42 milhões de toneladas. E há problemas de produção na Argentina e a Índia também confirma uma ampliação de área muito forte. Mas começando pelo petróleo, hoje ele está subindo 1,75%, apesar do movimento ser um pouquinho menor em comparação com o normal devido ao feriado nos Estados Unidos. O WTI está subindo 1,75%. O petróleo Brent, vamos dar uma olhadinha aqui, 1,27% de alta a $86 o barril. Houve uma reunião entre Arábia Saudita e Iraque e eles voltaram a falar sobre cortes de produção. Então, os ministros da Arábia Saudita e do Iraque se reuniram nesta quinta-feira, ontem, e enfatizaram a importância de aderir aos cortes de produção da OPEP+, que duram até o fim de 2023. Ou seja, há alguns 2 ou 3 dias atrás, saiu a notícia no Wall Street Journal, ali por volta de 10 horas da manhã, de que a OPEP estava considerando aumentar em 500 mil barris a produção de petróleo na reunião do dia 4 de dezembro, e esse aumento passaria a vigorar a partir de janeiro. O preço do petróleo afundou quase 5% no dia. A 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, o príncipe saudita veio e disse que não estavam considerando o aumento de petróleo. Veio o pessoal do Iraque, veio o pessoal do Kuwait dizendo que eles não haviam conversado sobre aumentar a produção. Até pelo contrário, eles estavam considerando cortar a produção de petróleo. E hoje saiu esse comunicado de uma reunião de ontem que aconteceu lá no Oriente Médio, que eles estão comprometidos com a saúde do mercado, vamos falar assim, considerando novos cortes de produção. Mesmo assim, o petróleo ele tem operado com preços em queda. E eu mostrei para vocês ontem a curva de futuros do petróleo WTI. Hoje eu vou mostrar a curva de futuros do petróleo Brent, e nós vamos ver que ele está com a mesma situação. Aqui são 30 meses, então é normal ela estar essa inversão. Mas quando nós pegamos os 7 próximos meses, há uma redução desse spread aqui de praticamente $2. Ele está nesse momento $1,30, quase $1,50 nesse momento. Então, mostra que há um certo equilíbrio realmente entre a oferta e a demanda de petróleo nesse momento. E isso se deve a uma queda no consumo do petróleo em torno de 1 milhão de barris por dia
nas últimas semanas. A produção ela não foi elevada, mas o consumo caiu. Então imagine que eu tenho um preço de oferta e eu tinha um preço de demanda. E agora eles equilibraram, por isso que nós vemos esse movimento de fretamento de preços. Os próximos 2 vencimentos, novamente, eles estão em carry. Ou seja, o vencimento mais curto, mais barato que o vencimento mais longo. E nós estamos falando do vencimento janeiro. Ele vai para o aviso de entrega no próximo mês. Ou seja, nesse momento, os 2 primeiros vencimentos, eles estão em carry. Os 12 meses à frente, ele ainda está com uma leve inversão, mas já perdeu todo aquele backwardation que tinha no mercado de basicamente 1 ano atrás, que é esta curva aqui. Então, olha a diferença na curva do Brent também, que passa a ser a base de ajuste da Petrobras aqui para a gasolina, para os combustíveis. Olha a diferença que nós tivemos aqui. Essa inversão, como eu disse, ela que chegou a quase $30 no 12 meses à frente, agora ela já perdeu basicamente totalmente a sua inversão da curva. Então, isso se refletiu em preços mais baixos para o petróleo, se afastou das máximas lá de 110, 120. Falei, não, eu não vou considerar o spike de preços lá na guerra de 139, porque senão teríamos que considerar o preço de menos 40 também lá da pandemia. Então, para ser justo, vamos considerar ali os preços que eles chegaram a 110, 115 dólares o barril, que foi justamente no meio do ano, quando os combustíveis aqui no Brasil dispararam de preço. Agora o cenário um pouquinho mais calmo, não vejo muita força para queda nos preços do petróleo ainda de maneira estrutural, mas esse fletamento dos spreads de futuros, da curva de futuros, também me tira o otimismo com relação a altas muito fortes. Os estoques, eles estão sazonalmente baixos, mas ontem saiu uma notícia de que os estoques de diesel nos Estados Unidos já começam a aumentar, tanto diesel quanto retinóio. Então é mais uma notícia que corrobora para uma menor alta do petróleo, se ela vier. Eu acredito nessa alta? Eu acredito que sim. No início do próximo ano, o petróleo Brent pode voltar próximo ou um pouquinho acima de $90, mas já não estou tão confiante. Por quê? Porque a Europa ela ainda não chegou a um acordo com relação ao teto de preços para o petróleo russo. Então, há países que apoiam o teto na faixa de 65, 70 dólares, como foi mostrado ontem, e outros países que querem um valor um pouquinho mais alto. Como não há consenso, eles só voltarão a se reunir quando houver esse consenso. Então, as conversas agora passarão a ser nos bastidores. E a medida passaria a valer, teoricamente, no dia 5 de dezembro. O que eu acredito é que essa faixa de 70 dólares o barril é favorável tanto para a Rússia, porque hoje ela está vendendo o petróleo mais ou menos nessa faixa de preços, um pouquinho abaixo disso. Favorece principalmente a China, porque hoje a China e a Índia são basicamente os 2 únicos grandes compradores de petróleo lá da Rússia, e a China principalmente exporta o derivado que é o diesel, que é o derivado que está com maior restrição de oferta no mercado. Isso aumentaria, inclusive o poder geopolítico da China, porque você tira a dependência da Europa pelo diesel, pelo petróleo russo e transfere essa dependência para a China. E a China comprando um petróleo com desconto e vendendo o derivado a preço de mercado, olha quanto que ela vai ganhar nesse crack spread além. Então, eu acho que pode acontecer isso, então não estou tão confiante com relação à alta do petróleo. Aqui no Brasil, nós temos acompanhado as cotações da Abicom, da gasolina e do diesel lá na refinaria, e eu não lembro quando que foi o último aumento, mas faz bastante tempo que os preços foram reajustados na refinaria. Nesse momento eles estão even, não tem ajuste nenhum para fazer, eles estavam também even já há bastante tempo, só no dia 23 aqui 5%, talvez aqui fosse um gatilho de alta e mesmo assim essa alta não veio, então aqui ela não vai vir uma alta. Mesmo assim, nós temos visto os preços nos postos de combustíveis aumentando. E aí, o que explica esse aumento se a refinaria não aumentou os preços e o posto de combustível aumentou? Ele vem nesse ponto aqui, ó, açúcar.
O açúcar que chegou na máxima aqui a mais de 20, a quase 21 centavos de dólar por libra-peso, chegou a 20,48 centavos de dólar por libra-peso, a questão de uma semana atrás. E o que o açúcar tem a ver com as cotações da gasolina no posto de combustível? Como vocês têm acompanhado aqui no canal, no programa do Bom Dia Commodities, o preço da gasolina ele é formado através do PPI. Deixa eu até mudar um pouquinho a tela. Através do PPI, e eu já mostrei para vocês como que calcula. Preço da gasolina no mercado internacional, prêmio de exportação na origem, mais o frete, traz para o Brasil no custo de frete, tira do navio, desembarca esse produto, multiplica pela taxa de câmbio e soma seu trabalho portuário, você tem o PPI na refinaria. O preço do etanol, ele vai trabalhar numa margem de 70% do preço da gasolina, ou seja, se a gasolina for para R$10 o litro, o etanol vai até R$7 o litro para ser competitivo. Essa é a banda superior de preços do etanol. Então a gente vê em grande parte dos estados a essa arbitragem entre a gasolina e o etanol estando menor que 70%, ou seja, o etanol não está competitivo, está 75%, em alguns casos até 80%, dependendo do ICMS do estado. Então o consumo vai para a gasolina. Porém, a banda inferior de preços é uma arbitragem entre o preço do etanol anidro versus o preço da gasolina aqui no açúcar lá na Bolsa de Nova York. Então você transforma as cotações do açúcar em centavos de dólar por libra-peso para litro, ou transforma as cotações do etanol de litro para centavos de dólar por libra-peso e compara os dois. Sempre que o açúcar sobe, teoricamente reduz a produção de etanol e o etanol também sobe, ou sobem os dois. Então, devido à alta do açúcar no mercado internacional, lá em Nova York, o etanol anidro também subiu. E o etanol anidro é a mistura na gasolina que é feito na distribuidora, não é na refinaria, é feito na distribuidora. Então, por mais que a Bicol não tenha ajustado a gasolina tipo A na refinaria, o preço do etanol subiu no mercado e isso encarece a gasolina que é consumida, a gasolina tipo C, que é consumida pelos postos, que é pelos carros comprados diretamente nos postos. Então, este foi o principal motivo do aumento das gasolinas nas últimas 6 semanas consecutivas, sendo que a Petrobras não fez esse reajuste. Uma notícia que saiu da Única e está aqui na capa da Reuters com relação ao açúcar é que o Brasil tem dobrado a moagem de açúcar aqui no Brasil ano a ano no início de novembro. Novembro, que é o último mês sazonal da temporada de moagem. Depois disso a gente já vai para um vácuo ali, um gap, um hiato de produção e volta no finalzinho de março, abril a gente retoma essa moagem. E o Brasil, tradicionalmente, nos últimos anos aqui, ele tem mais do que dobrado a moagem no início do mês de novembro. A moagem agora, segundo a Única, ela totalizou 26,34 milhões no período, alta de 109% em relação ao ano anterior. A produção de açúcar saltou 162% para 1,67 milhão de toneladas, segundo o relatório da Única. Considerando o número acumulado, a moagem da Única nesta safra atingiu 516 milhões de toneladas, uma queda de 0,1 em relação ao ano anterior. Mas era já esperado uma queda na moagem agora devido àquelas geadas que aconteceram no ano passado, que também atingiram a produção do café. A Única também forneceu dados sobre a produção de etanol, dizendo que a produção aumentou 72% para 1,28 bilhão de litros no início de novembro. Os dados de etanol da Única também incluem combustíveis feitos de milho. O etanol de milho tem ganho muita força aqui no Brasil e deve ser uma tendência nos próximos anos, similar ao que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a produção do etanol lá é feita a partir do milho. Então, nós temos uma arbitragem diferente para olhar lá na Bolsa de Chicago. Indo para o café eu acho que não abriu ainda também as cotações por causa do feriado. Abriu sim. Está subindo aqui 0,68%, 0,58% no vencimento março, né? O vencimento dezembro já está em aviso de entrega.
O vencimento setembro de 2023, 163,4 centavos de dólar por libra-peso, uma alta de 0,77%. Está tendo o 28º Encontro Nacional da Indústria do Café, a Encafé. E lá nas palestras, algumas pessoas palestraram mostrando como que está o cenário atual do café. O consultor das safras e mercados, o Gil Barak, ele diz que os preços caíram por dois aspectos principais. Primeiro, o macroeconômico, todo mundo sabe que há uma expectativa de queda na demanda devido à recessão, então isso acaba afetando realmente o consumo, reduz esse consumo, você tem pressão baixista de preços. E o outro quadro também é da expectativa de uma safra completa, uma safra cheia vinda aqui do Brasil. Eles até falam que lá em 2020 os preços do café chegaram a $1, abaixo de 1 centavo de dólar por $1 por libra-peso, e desde 2020 os preços vêm subindo, chegando à máxima de 2,60 no começo desse ano, devido às geadas lá de julho e agosto do ano passado. Agora o mercado já trabalha com uma normalização desse quadro de restrição de oferta, por isso que os preços acabaram caindo da maneira que caíram, e nós aí perdendo quase 1.000 pontos, né? Ou $1 por libra-peso, desde a máxima alcançada ali no meio do ano. A condição climática ela está razoavelmente boa, mas o presidente da Minasul, por exemplo, ele acredita que o mercado tende a reagir tão logo o mercado perceba que as condições dessa safra que vai entrar agora no mês de maio aqui no Brasil não é tão boa quanto o imaginado. O USDA também já reduziu a sua expectativa de produção de café aqui no Brasil, mesmo assim é uma safra muito grande. Então, temos aqueles discursos ainda que é muito incipiente. Ontem eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram lá e uma pessoa perguntou se eu não achava estranho a divergência de movimento entre Bolsa de Nova York e condições de lavouras de Minas Gerais. O que eu comentei é que eu não vi nenhum crop tour em todo o estado para colocar o monitoramento geral de como que estão as condições de lavouras. O que nós recebemos, por enquanto, são comentários pontuais. E comentário pontual, você sabe como que é. Tem alguém que está com uma safra muito boa, está melhor do que ano passado, não está tendo problema, veio uma pré-florada ótima, uma florada, um pós-florada, o chumbinho está desenvolvendo, então houve um pegamento muito bom. E tem aquele produtor que acabou tendo algum probleminha devido à seca ou devido à chuva, que teve uma florada muito boa, mas teve um pegamento muito ruim e os chumbinhos começam a cair. Então esse produtor vai ter uma redução ali de 10 a 20% na sua produtividade. Então, como são relatos pontuais vindo de ambos os lados, é difícil você fazer um quadro geral de como que estão as condições. Então, eu poderia pegar os produtores que estão com problemas e vir aqui falar para vocês, falar, tá com problema, o mercado tá louco, nunca que vai ter a produção que eles estão falando, e esse preço vai voltar para 250 centavos de dólar por libra-peso. Ou eu poderia também chegar aqui e falar para você, olha, eu tenho conversado com o produtor, tá tudo ótimo, vai ter 20% a mais de produção, todos estão elogiando, as condições estão ótimas, a temperatura tá boa e esse preço vai vir para 130. Eu não sei. Então eu prefiro dizer para você que eu não sei para onde que vai os preços. Eu acho só, neste momento, com os dados que nós temos pontuais, é que os preços não estarão nem perto dos preços com relação às cotações de Nova York do que nós tivemos nesta temporada no início do ano por lá. Mesmo que os preços permaneçam nessa faixa de $1,60 por libra-peso, que pode ser o fiel da balança é a taxa de câmbio. Ontem foi um dia de uma relativa baixa aqui na B3 com relação ao dólar futuro, né? Ele caiu 1,5%, mas ainda é cedo para tentar cravar alguma direção, porque nós não sabemos ainda nada sobre a equipe econômica. A PEC da transição não foi votada, não vai ser votada agora, vai ficar para a próxima semana, feriado, Copa do Mundo, estreia do Brasil e tudo mais, então vai ficar para a próxima semana. Então nós não sabemos como que vai ficar. Conversas que andam rodando no mercado o novo governo quer aprovar 175 bilhões de reais pelos próximos 4 anos, ou seja, cada ano
vai ter 175 bilhões de reais ali, o que daria, no fim dos 4 anos ali, mais de 750 bilhões de reais fora do teto de gastos, ou seja, uma política fiscal expansionista com pouca responsabilidade. Isso pode estressar o mercado. Porém, parece que o Congresso não está disposto a liberar tanto dinheiro assim, e chegam algumas informações que as conversas giram em torno de 100 bilhões pelos próximos 2 anos somente. Ou seja, 100 bilhões agora, 100 bilhões no próximo ano, depois os 2 últimos, tem que respeitar a regra de ouro, tem que respeitar o teto de gastos. Então, muito cedo para falar ainda, por isso que a gente vê movimentos aqui tão altos em tão pouco tempo. Então, no segundo dia após o fim do período eleitoral, a taxa de câmbio veio para R$ 5,02, tirando aquela incerteza de quem seria o novo presidente do Brasil. Quando conhecemos esse presidente, a cotação caiu. Quando o Lula falou no discurso que o teto de gasto limita investimento em educação, saúde e segurança, o mercado estressou realmente e foi para 5,54, quase 5,55 a máxima. E desde então ele vem trabalhando dependendo da notícia. Então o mercado realmente é craudiado, como falo, muito carregado de notícias. Qualquer comentário vindo de pessoas importantes, pessoas teoricamente relevantes na economia, a gente vai ver movimentos bruscos. Ontem, talvez pela falta do mercado norte-americano, tudo fechou no verdinho. Tudo. Petrobras 3,46% de alta e a Vale 0,64% de alta. Indo para questões da Vale, a China anunciou mais uma medida ontem lá para tentar estimular o setor imobiliário, né? Tentar estimular a economia. Ou seja, o Banco Central vai oferecer empréstimos baratos para apoiar fontes de títulos, ou seja, para o setor imobiliário. O Banco Central da China oferecerá empréstimos baratos a empresas financeiras para a compra de títulos emitidos por incorporadoras imobiliárias. E olha o tamanho do pacote, 162 bilhões de dólares. Então, há o lockdown ainda. O número de casos lá na China ontem passou de 32 mil casos. A China começa a implantar novos lockdowns pontuais, não é aquele lockdown como aconteceu em abril lá em Xangai, colocando 25 milhões de pessoas em quarentena, sem poder transitar, mas você pega alguns bairros de Guangzhou, no sul da China, por exemplo, e implanta restrições de circulação, tem que ficar em casa. Você coloca algumas pessoas em Henan, algumas pessoas em Pequim, Dalian, e aos poucos ele vai fechando novamente a economia. A Embaixada da França fez uma reclamação, não é uma reclamação, né? Vamos colocar entre aspas, pediu para que o governo chinês ponderasse nas suas medidas, implantasse as 20 medidas que ela anunciou a questão de um mês e meio atrás, para tentar controlar a disseminação do vírus, mas permitir a circulação de pessoas. Eu, particularmente, não sei como que funcionaria isso. Mas mesmo com esses lockdowns que nós temos visto, essas notícias aqui de estímulo ao setor sempre vêm animando o mercado. E aí os preços eles reagem para cima. Então, na Bolsa de Dalian, no minério de ferro hoje, alta de 3,27% para o vencimento janeiro, vencimento fevereiro subindo 3,11%, março 3,20%, abril 2,87%, maio 3,05%. Então, isso é positivo para as ações da Vale aqui no Brasil. Então, teoricamente, olhando as cotações do minério de ferro, a Vale pode abrir em alta no dia, ela que fechou aqui cotada com uma alta de 0,64% ontem. Então, vamos acompanhar o que virá realmente na abertura de mercado com relação às nossas commodities. 11h30, volta a trabalhar aqui. Notícias não muito boas vindo lá da Argentina. A Argentina está realmente com problemas e problemas graves de produção por lá. O mercado já começa a olhar que vai haver uma redução muito expressiva na produção da Argentina. O plantio por lá está 20 pontos percentuais atrasado em comparação com o ano passado, aqui 19,9%, e só 19,4% da área foi plantada.
A Argentina, que é o maior exportador do complexo de soja, né, óleo e farelo de soja. Então, o mercado agora, a partir desta semana, começa a monitorar esse tipo de dado aqui. Eu não lembro se eu comentei com vocês ontem, mas na quarta-feira eu participei de um evento da PepsiCo, um dia de campo, conheci as novas tecnologias lá na fazenda de um produtor ali. Bem legal a fazenda, Alexandre de Zerva, muito bonita. Ele, o pai dele ali, tem uma propriedade muito legal e eles investem muito em agricultura de precisão, melhoraram muito a produtividade por lá. À tarde eu fiz a palestra na premiação do produtor do ano, né? Falei um pouquinho sobre cenários e perspectivas para o agronegócio. Mas saindo de Curitiba, até chegar ali, eu passei pela Lapa, passei por Porto Amazonas e passei por Palmeira, que é região tradicionalmente agrícola aqui no Brasil. E eu me surpreendi com a quantidade de trigo plantado na região. Basicamente só havia trigo, alguma coisinha de milho silagem, porque essa região ali também tem algumas cooperativas de produção de leite, né? Então você tem o milho silagem para o gado. Mas a quantidade de trigo que foi feita realmente muito grande. E eu não vi soja. Poucas áreas com soja e sendo plantadas agora. Então é uma soja muito do tardio. Isso vai colocar uma colheita de soja provavelmente para maio. No oeste do Paraná, há relatos também, assim como no café, de produtores com problemas na produção devido ao excesso de chuvas. Muitas áreas tiveram que ser replantadas. A germinação não foi muito boa, não chegou a fazer perfilamento ainda, então está atrasado esse desenvolvimento, porém, a gente vê outras áreas mais ao noroeste do estado, lá Guaíra, Toledo, essa região já com uma safra muito boa, já emergiu, já está alto, já a planta de soja ali, então deve vir uma produção. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, a maior parte do pessoal que eu converso também está com uma safra realmente muito boa. E as conversas que nós temos é que vai haver novamente uma expansão da área de trigo para a próxima temporada. Então, realmente, o trigo que nós produzimos aí tradicionalmente 6, 7% veio para 10%. E olha que a Índia também aumentou a área em quase 11% na comparação com o ano. Ou seja, os preços recordes do trigo. Lá a gente viu a Bolsa de Chicago, o trigo soft, o trigo mole, chegando a $13 o bushel, imagina só. A gente junta aqui no Brasil com um dólar que chegou a 5,60, 5,70, nós tivemos preços muito atrativos no momento de pré-plantio do trigo. Isso levou o produtor para esse plantio e a China viu isso e está fazendo exatamente a mesma coisa. Ampliou a área em quase 11%. E lá na França, o desenvolvimento por lá está muito adiantado. Aqui ele fala que a área de germinação, perfilamento, que estava em 7% há um ano, agora já está em 38%. Isso se deve a um outono excepcionalmente quente por lá. Então, a França, que teve problemas de produção na última safra, deve vir com uma safra muito boa. Isso tirou pressão nos preços. A gente viu que o vencimento de dezembro está fechando abaixo de $8 o bushel. Está fechado o mercado nesse momento. Essa é a cotação de quarta-feira. Então, o preço do trigo, que vinha de um estresse, perdeu o fôlego do estresse devido a esses aumentos de produção. Resolveu a situação? Não. A gente tem problemas na Argentina, que deve colher a pior safra aí dos últimos 20 anos, a Austrália com problema, safra de trigo nos Estados Unidos com problema. E para fechar o programa, que era um dos destaques, a matéria que, devido às manifestações lá no Mato Grosso, os preços do frete do milho subiram 20%. Eles aumentaram R$50 por tonelada na última semana devido às manifestações. Já há tradings falando que talvez não consigam fazer a entrega dos contratos, terão ou que rolar esses embarques para a próxima temporada agora, ou terão que achaltar esses contratos realmente. Então, a situação das manifestações acabou impondo tanto um aumento de preços no preço do frete, quanto um risco de cumprimento de contratos. As rotas mais afetadas aqui, Sorriso, Miritituba,
Então, de Miritituba, pega uma barcaça e sobe o rio Tapajós e vai sair pelo porto de Barcarena. E a outra rota aqui, Sinop-Miritituba, que é basicamente a mesma coisa, né? Sorriso é mais embaixo, Sinop é em cima e eles vão até Miritituba. São as duas rotas mais afetadas, segundo o presidente da Biov, André Nassara. Então, as manifestações já diminuíram, a gente vê alguns casos pontuais ainda, mas já houve uma redução com relação às manifestações. Então, esse foi o Bom Dia Commodities de hoje, dessa sexta-feira. Eu não vi pergunta ainda, só o Marco falando que o GFS mostra pouca ou nenhuma chuva para a Argentina nos próximos 2 dias. Foi o que eu mostrei ontem, né, Marco? Mostrei realmente ontem a situação da Argentina não é muito favorável. Então, só o pessoal dá o like ali, porque o pessoal está aí economizando realmente no like. Deixa eu ver aqui o pessoal falando, o Kleber falando aula, rica em detalhes, obrigado. Kleber não tem perguntas, então fiquem agora com o pre-market aqui na BMC, com o Mário, que nós voltamos na segunda-feira, às 8 horas da manhã no Bom Dia Commodities, e na segunda também teremos mais um Jogo do Brasil, 1h da tarde. Então, todos fiquem bem, bom fim de semana e até segunda-feira. Tchau. BMC News, informação que gera